Depoimentos. Cliente 1. Sabe que o efeito pós-palestra não cessa. Os insights, uma frase, um trecho vão surgindo e uma cascata de ideias se formando. Quando você detalha o óbvio, como por exemplo, que tudo emerge do vácuo quântico e explica que emergir não é ser expulso, que vácuo não é ausência, mas o todo, o princípio de tudo, que tudo é onda e as implicações disto, das muitas realidades paralelas exemplifica, dos arquétipos e da ação potente e independente da vontade, enfim, quando você destrincha a informação, ela entra de forma muito diferente, afeta e desconstrói paradigmas ao mesmo tempo em que vai reorganizando de uma forma mais intensa ainda. É como se você tivesse dado o mapa e agora estivesse mostrando o percurso, metro a metro, deixando cada vez mais palpável e concreto aquele trajeto, abrindo e sensibilizando áreas mais específicas e internas no cérebro. Parece banal explicar o óbvio, mas o efeito é profundo, nítido e muito diferente. Cliente 2. Os resultados vêm se multiplicando dia a dia. O que antes era feito com esforço passa a fluir naturalmente, chegando a bater a meta de vendas da semana do setor, sozinho em um dia, 4 seguros. Com a capacidade potencializada para o trabalho em si, a confiabilidade do cliente e a satisfação já geram a predisposição à aceitação do produto. Estar num atendimento e receber pedido de orientação seja dos colegas ou do gerente geral passou a ser corriqueiro. Com isto percebi outra habilidade desenvolvida, facilmente atendo 4 pessoas ao mesmo tempo, sem problema algum. Passei a gostar cada vez mais de desafios. Os casos difíceis, complicados, que gerente nenhum quer são passados para mim e sem dificuldade alguma, são resolvidos. A percepção de qual argumentação, de acertar qual melhor abordagem para aquele cliente surge desde que ele senta-se. O insight vem e é só segui-lo. Simples assim. A energia muda, a forma de pensar se abre, o gosto pelo crescimento toma vida, a sede de progredir e de escalar mais alto passa a ser parte integrante da nossa meta. Vender sem parar é só consequência de todo um processo muito maior que ocorre com o uso da ferramenta. Ela nos desperta de um sono letárgico e nos põe em contato com o verdadeiro motivo de estarmos aqui. Mais ainda, nos mostra que depende de nós e nos potencializa para tal. O ciclo se completa com o sucesso, aumentando ainda mais nossa autoestima e nos motivando para ir mais e mais além. Maravilhoso atalho para a felicidade. Cliente 3. Após o início da ressonância harmônica passei a perceber mudanças marcantes em minha vida. Percebi que as grandes coisas começam a se materializar com as mudanças das pequenas coisas. Eu detestava estudar e aproximadamente 4 meses após o início do tratamento, peguei gosto e hoje posso dizer que sinto prazer quando estou estudando. A partir da minha adolescência me tornei uma pessoa estressada, descontrolada e muito emotiva. Estive assim durante 5 anos, hoje já posso dizer que mantenho a calma com muita facilidade e antes de estressar com alguma coisa aprendi a fazer autorreflexão, e a partir daí obtive autocontrole. No início, achava que a ressonância harmônica seria mais um tratamento frustrado e que eu perderia meu tempo, mas quando as oportunidades e possibilidades de melhorar apareceram, vi que era algo sério. Posso dizer que saí do fundo do poço e aprendi que a vida é algo divino e existem milhões de possibilidades para torná-la cada vez melhor e a ressonância harmônica é capaz de mostrar isso a qualquer pessoa. Cliente 4. 48 anos, médica, utilizando a ferramenta há 9 meses. Há alguns anos tive as primeiras informações sobre física quântica e as implicações que o entendimento da natureza íntima da matéria tem sobre a construção da nossa realidade. Quando soube da existência desta ferramenta embasada nos princípios da mecânica quântica, entendi de imediato o poder de transformação que ela pode proporcionar e comecei a utilizá-la. Já nos primeiros dias, experimentei uma sensação de bem-estar constante, uma espécie de euforia, seguida pela sensação de poder enfrentar qualquer desafio, de poder realizar todas as coisas que desejava. É como se as minhas limitações fossem sendo eliminadas uma a uma. Paralelamente, notei melhora importante na disposição física e mental. Desde então, não apresentei mais nenhum sintoma ou sinal de adoecimento. Já no primeiro mês houve um crescimento notável no meu desempenho profissional, o que gerou maiores rendimentos financeiros e expansão nos negócios. Além disso, surgiram novas oportunidades profissionais, o que vem me proporcionando grande motivação e satisfação.
Durante este período, fiz muitos contatos novos, amigos e parcerias poderosas que têm me ajudado a realizar meus projetos de vida mais ambiciosos. Adquiri novas capacidades como música, literatura, oratória, idiomas. Aumentou muito a minha capacidade de estudo e compreensão de assuntos complexos. Dentro do campo científico, minha capacidade de comunicação se ampliou, gerando convites para trabalhar na área de educação médica. Todas essas aquisições vêm expandindo meus horizontes como um ser humano integral. O mais espetacular é perceber que as coisas que você deseja se realizam com muita rapidez. Pela primeira vez você se sente como co-criador poderoso e ilimitado. Tudo isso, resultado da expansão contínua de consciência, que nos possibilita entrar em fase com a inteligência universal. É fantástico entender que esse crescimento é infinito e ilimitado. Essa mesma expansão da consciência me fez olhar para a humanidade de uma maneira diferente. Afinal, somos emanações no mesmo campo quântico. Cresce a cada instante a vontade de poder estender ao maior número de pessoas os benefícios de se viver uma vida de felicidade e realização. Imaginem o efeito maravilhoso desta ferramenta nas nossas crianças, que poderão crescer de maneira vertiginosa, além das nossas expectativas. Minhas filhas já têm este privilégio, assim como muitos familiares, amigos e clientes. Já consigo ver como seria o mundo se todos pudessem criar suas próprias vidas de uma maneira ilimitada. Esse é o poder da ressonância harmônica, uma ferramenta de consciência, evolução, de realização pessoal e coletiva, desenvolvida pelo professor Hélio Couto, uma mente verdadeiramente brilhante e visionária, homem dotado de um espírito curioso e explorador, que vem nos oferecer o que há de mais inovador no campo do desenvolvimento humano, numa época em que a humanidade mais dela necessita. Cliente 5. Há quase um ano, venho investindo em minha vida os efeitos do trabalho muito bem elaborado pelo professor Hélio Couto, que de forma clara, transparente, ética e profissional, desenvolve utilizando-se dos efeitos da mecânica quântica sobre o nosso ser. Deixo claro que não se trata de nenhum milagre ou mágica, uma vez que os efeitos em nós aplicados por ondas magnéticas, somente têm efeito se você se permitir as transformações internas que elas provocam. Dessa forma, logo após a utilização do primeiro CD, através do qual aceitei as radicais mudanças em minhas crenças diversas, quebra de paradigmas, aceitação e respeito ao próximo e outras, pude evidenciar quase que instantaneamente que a minha energia e magnetismo estavam sendo percebidos por todos, quer seres humanos ou animais, inclusive. Posso relatar das mais variadas formas e lugares, quer na rua, em órgãos públicos, no local de trabalho, e até entre familiares, onde as tarefas, trabalho e compromissos aparentemente difíceis de desenvolver se resolviam com pouco esforço e com tranquilidade. Também, emerge de nossas entranhas uma força incrível de equilíbrio e segurança, além do contágio de alegria e bem-estar nitidamente perceptível aos que nos rodeiam e observam. O magnetismo que já possuía ficou intenso e triplicado, o que me permitiu hoje abrir e adentrar por portas antes inatingíveis. Enfim, eu recomendo, com a observação de que você tem e deve se permitir que essa energia modificadora atue sobre você com o melhor propósito de conscientização humana. Cliente 6. Conheci o professor através do programa de rádio, falando de física, mecânica quântica e da ferramenta de ressonância harmônica. Chamou-me a atenção pela visão paradoxal, então fui à busca de informação com o intuito de aprender. Quando comecei a utilizar a ferramenta de ressonância harmônica, há 2 anos, solicitei a validação do diploma estrangeiro. Alguns meses depois, estava com o diploma validado, assim as solicitudes e os resultados foram se somando. A minha família mora no exterior, como o trabalho do professor ultrapassa fronteiras, além do tempo e espaço, chegou até eles através de mim. Também transmito todas as informações assimiladas nas palestras tanto verbalmente, quanto no pensamento. Alguns exemplos do que é solicitado a serem transferidos através da ferramenta de ressonância harmônica são o conhecimento em pesquisa, frequência de cura, frequência de fármacos, equilíbrio psiconeuroendócrino, arquétipo da autoconsciência corporal, transferência de cursos, abertura de clínica veterinária, frequência de proteínas minerais e aditivos para a formulação de ração bovina, etc. Realizei os pedidos com a alma, o coração, o sentimento. E com a convicção de que serão concretizados, pois os resultados são surpreendentes, começam a surgir em uma semana, 1 mês, 2 meses, é muito prazeroso vivenciá-lo,
não é ficção. O trabalho do professor é extraordinário, inovador e corajoso. Cliente 7. Quer vender a empresa? Palavras do cliente: Hélio, está tudo certo para o comprador. Ele começa segunda-feira. Com sua ajuda vou conseguir meu objetivo em paz. Obrigada. Cliente 8. Eu, professor há 28 anos, graduado em Química e com cargo efetivo, também palestrante desde 1997 com pós-graduação em Programação Neolinguística, vinha num processo de degradação financeira desde 2004, a ponto de em 2006 não ter mais carro e somente dívidas que cresciam, como o fermento de um pão faz na massa num dia quente. Sem saber o que fazer procurei por igrejas, cartomantes, benzedeiras e outros para ajudar-me, mas a coisa parecia que não tinha freios numa descida quase que vertical, apesar disso tinha que continuar trabalhando, mesmo me sentindo a última bolacha do pacote. Foi então quando fui fazer uma palestra em uma escola, onde falei a palavra física quântica e no final da palestra uma professora veio me falar e perguntou-me se eu conhecia o trabalho do professor Hélio Couto. Isto foi no dia 13 de outubro de 2008. Fiquei surpresa, pois nunca havia ouvido nada sobre ele e esta professora me convida para uma palestra que seria realizada no domingo, dia 18 de outubro de 2008, no Clube 1 Grau de Maio em Santo André, às 16 horas e sem pensar se devia ou não ir. Fui e fiquei bastante surpresa com o número de pessoas presentes e também com o nível do público, mas fiquei mais encantada quando o professor começou a discursar sobre o assunto. Pura física quântica é aquela física que não aprendemos na escola, mas que desmitifica o que acontece em nossa vida. Mais uma vez sem titubear resolvi marcar uma consulta já para próxima quinta-feira, dia 22 de outubro de 2008, pois tudo ou pelo menos quase tudo que se havia dito na palestra complementava o que havia aprendido na pós-graduação em PNL. Sabia no meu íntimo que era aquilo que estava procurando. No dia 22 estava eu lá para me consultar, mas quase não vou, pois aconteceu de tudo para que eu não fosse, mas graças a Deus consegui ir. Chegando lá na frente do professor me sentia menos que zero à esquerda, a ponto do professor chegar até a engasgar-se, pois conseguiu sentir o que eu estava sentindo, ou seja, no fundo do poço, se é que poço tem fundo. Sai de lá mais aliviada, pois afinal surgia uma luz no fundo do túnel. Na segunda-feira, dia 26, durante o dia senti um desconforto na região da nuca e a partir daquele momento sabia que as ondas eletromagnéticas já estavam chegando, ou seja, consegui perceber o momento no qual o professor estava gravando o meu CD e daí foi, busquei o CD na quinta-feira, dia 29, e fiz tudo direitinho, colocando o CD para tocar todos os dias. As mudanças eram sutis, mas eram reais, tão reais que ao andar na rua as pessoas, homens e mulheres, me olhavam com admiração e aquilo era tão engraçado que eu comecei a me observar para ver se não estava suja ou com o zíper aberto, mas não, percebi também que as pessoas olhavam, mas não entendiam o que estavam olhando. Eu me sentia diferente por dentro, mas não sabia explicar. Vocês que estão lendo este relato, devem estar querendo saber se a minha parte financeira já estava melhorando, mas sinto-lhes informar que quanto a isto a coisa só continuava a piorar. Então vocês devem estar pensando e aonde estão então as bênçãos da ferramenta, pois parece que não está resolvendo nada. Mas é aí que tudo começa, pois na realidade a situação financeira só foi a forma pela qual Deus, vácuo quântico, me atraiu. É como aquele antigo ditado: se você não vai pelo amor, vai pela dor. Afinal o que eu precisava verdadeiramente era exercer o conhece-te a ti mesmo e o cura-te a ti mesmo, coisas que novamente a escola não nos ensina e agora com a evolução planetária em seu auge tinha eu também que correr atrás da minha evolução, pois o todo só se desenvolve se a parte, ou melhor as partes se desenvolverem juntas. Dentro de mim conforme o tempo passava ocorria uma grande revolução, pois conforme os CDs mudavam o amor crístico brotava em meu coração e esse amor se desenvolve quando na ferramenta o professor ajusta nossos neurotransmissores elevando-os com a mesma intensidade. Os neurotransmissores são endorfina, serotonina e a dopamina, e ao mesmo tempo que tudo isso ocorria, começava a limpeza de tudo o que me ocorreu nesta e em outras vidas passadas de forma intensa e condensada. Estava vivendo literalmente uma montanha-russa de emoções, mas com um diferencial, pois agora me sentia inteira, segura, corajosa mesmo para encarar de frente tudo isso. Neste momento gostaria de poder tirar uma foto interna para que as pessoas pudessem entender o que se passava comigo. Paralelamente a isto,
Dentro do meu coração desabrochava um amor por meus alunos, que jamais havia sentido. Era como se estivesse através dos meus alunos aprendendo a amar Deus acima de todas as coisas, a ponto dos alunos perceberem e comentarem comigo: professor, o que a senhora anda fazendo? Pois até parece que quando a senhora entra na sala, entra junto o sol. Comecei não só a sentir amor por eles, mas também comecei a declará-lo, e foi maravilhoso, pois estes alunos, adultos, estavam agora me declarando amor. Também. O amor dentro de mim cresceu, mas por aqueles os quais eu já amava, e assim me sentia parte do todo. Meu nível de entendimento das coisas e do mundo foi aumentando, eu que, embora tanto tempo professor e palestrante, agora havia desenvolvido uma forma mais segura e natural de falar em público, inclusive com humor. É isso, conseguindo fazer as pessoas rirem de coisas sérias, mostrando que saber tem que ter sabor. Bom, quanto ao lado financeiro, piorou muito para começar a melhorar depois, parecendo até com a ação do tratamento na homeopatia, que às vezes piora para depois melhorar, sabe? Neste momento me questionava por quê. Mas lembrei de que a pergunta é para quê, e sei agora, dia 18 de julho de 2010, que a ferramenta funciona diferente para pessoas diferentes em tempos também diferentes, mas o propósito é o mesmo: recuperar milhares de anos atrasados em nossa evolução para que muito em breve possamos, através da melhora em todos os sentidos, viver o céu na terra. Afinal, nosso Senhor Jesus, o Cristo, já dizia: assim como é na terra é no céu. Não se espante se as pessoas à sua volta não gostarem e nem entenderem sua mudança, pois todo estado tem uma frequência diferente que pode não ser entendida. Quero ainda que saibam que agradeço a Deus todos os dias a ferramenta, a qual fez por mim em menos de 2 anos, o que uma terapia tradicional talvez não desse conta nesta vida. Cliente 9. Sente-se o comprometimento do professor Hélio Couto em expandir a nossa consciência para a realidade do universo a todo instante, seja via DVD, palestras, no atendimento. A física quântica passa a fazer a diferença em nossas vidas e, através de ensinamentos seguros, vamos experimentando uma forma vitoriosa de vencer no dia a dia. Questões antes tão difíceis, tidas como inatingíveis, chegam até nós sem esforço. É importantíssimo este entendimento para entrar no assunto em si, pois sem entender como funciona fica parecendo ficção científica mesmo, e sem crença real nada acontece. Sua explicação ocorre sempre de uma nova forma, e a distante física quântica passa a ser entendida, aceita, respeitada e vivenciada. Quando sua palestra termina, ninguém quer realmente que termine, pois é despertada em nós a ânsia de saber mais. Quem te acompanha passa por um impasse, entende, sabe o que tem que fazer, mas nem sempre consegue executar. Às vezes o que está tão explícito e nítido, para quem está emocionalmente envolvido, é o mesmo que breu. A ferramenta desfaz estes nós e, com a nossa permissão, com a nossa faxina interna, focando o perdão de dentro para fora, sincero, abre-se a porta da vitória e da felicidade. Tenho. Sou. Agradeço. Isto é ouro. Quantos acertos para quem absorver isto! O exemplo da compra indecisa do carro, comparando com o que muitas vezes fizemos com o universo, é algo que incorporei na minha vida e faz toda a diferença. Preciso primeiro decidir o que quero com certeza para que isto se realize. Também a explicação da ausência de clientes com o uso da ferramenta, uma vez que ela potencializa o que os 100% do indivíduo marcou-me muito, os 87% inconscientes também são potencializados, e aí o quanto é fundamental limpar-se, libertar-se, perdoar para se ter êxito. Perdoar, palavra-chave. Sem profunda e real honestidade, o resultado será retardado por nós mesmos. Se os DVDs viessem sem título, não conseguiria ordená-los nos respectivos temas. Eles são totalmente abrangentes, alcançando o todo do indivíduo. Achei parte de espiritualidade, relacionamentos, sucesso em todos eles. Aliás, no DVD de negócios você cita o novo evangelho, dar a outra face, com a interpretação na física quântica, perfeita interpretação da importância de cancelar todo o negativo e preencher com o positivo. Você citou também a renovação física pela qual passamos e o quanto remoçamos com a ressonância. Assino embaixo. As aspirações profissionais, sentimentais e pessoais estão exponenciando em qualidade de forma maravilhosa na minha vida. Sinto o sol brilhar, e isto independe do exterior, vem de dentro. Vale a pena toda a catarse, pois é sinônimo de libertação e cura, trocando tudo que não tem mais valor por uma bagagem nova, saudável,
repleta de vitórias e felicidade concreta. Ferramenta abençoada, que acelera e facilita nossa realização plena aqui e agora. Obrigada, professor. Sou feliz. Exemplos. Alguns exemplos do uso da ferramenta. Caso 1. Vendedora de joias que tem 300 aumento de vendas em um ano. Caso 2. Executivo que inicia com mais ou menos 100 funcionários e depois de um ano está com mais de 1.000. Ganhando contratos de mais de 100 milhões de reais da concorrência. 2 promoções em um ano. Caso 3. Agência de banco que tem aumento de 150% no resultado da agência em 2 meses. Caso 4. Empresa de médio porte que tem aumento de 10% nas vendas em um mês. Caso 5. Caixa de banco que é a primeira em vendas na agência, pois vende tão facilmente que ajuda aos demais colegas com suas próprias vendas. Quando está em outra função atende 4 clientes simultaneamente em coisas diferentes, ao mesmo tempo, vende aplicações e seguros sem parar, tais como 4 vendas num dia só e aplicações de mais de 100 mil reais, dadas como perdidas pelos outros funcionários. Recebe elogios sem cessar do gerente geral. Caso 6. Vendedor de seguros que de uma situação de nunca ter vendido na vida, passar a líder de equipe em poucos anos. Caso 7. Corretora de imóveis que passa de uma situação estagnada para vender imediatamente. Pois quando se implanta um campo magnético as coisas acontecem rapidamente. Caso 8. Gerente de vendas que passa a empresa de 43º lugar para 3 lugar no mundo. Caso 9. Temos uma loja que é considerada o melhor atendimento do shopping, em que fizemos o trabalho da ressonância. Caso 10. Cliente que recebe precatório em menos de um mês após iniciar o trabalho de ressonância. Este mesmo cliente compra um carro novo no segundo mês. Caso 11. Empresário compra uma máquina cara, que não funciona corretamente. Depois da ressonância a máquina funciona. Aumento de 100 faturamento em 6 meses. Caso 12. Oferta de emprego em uma semana de uso da ferramenta. Caso 13. Aluna de cursinho na classe 1, avança 20 posições no primeiro mês da ferramenta. De 46 para 26. Também arruma namorado no mesmo mês. Caso 14. Corretora de imóveis que não vendia e já no primeiro mês começou a fechar negócios. Depois de 6 meses é a primeira da imobiliária. Caso 15. Vendedor com 3 meses de ressonância faz um 70 meta. Caso 16. Gerente de banco fecha a meta semestral em um mês. Foi promovida e, para substituí-la, serão necessários 6 funcionários. Caso 17. Com um mês de ressonância a pessoa de 19 anos arruma emprego. Caso 18. Cliente com depressão por rompimento com o namorado, em estado de choro e desespero. Um mês depois está totalmente recuperada. Caso 19. Cliente que diz o seguinte: fiquei pasma, porque pude ficar perto do ex-namorado sem sentir mais nada por ele. Caso 20. Cliente que arrumou excelente emprego em um mês. Caso 21. Cliente vendedora com grande dificuldade em fazer suas vendas serem concretizadas. Os clientes não confirmam as compras. Após 6 meses todas as vendas são confirmadas pelos clientes. Caso 22. Cliente projetista, em um mês comprou carro. Caso 23. Cliente músico. Em 8 meses produz seu próprio CD. Caso 24. Cliente com depressão. Em 7 meses problema resolvido. Caso 25. Cliente professora. Em um mês a visão melhorou. O inglês melhorou. Em 2 meses perdeu o gosto por comer chocolate. Caso 26. Cliente engenheiro. Depois de 6 meses está pensando num trabalho alternativo. Grande melhora no relacionamento familiar. Caso 27. Grande melhoria na sociabilidade. Caso 28. Cliente com profundo sentimento de mal-estar generalizado o tempo todo. Depois de 7 meses excelente bem-estar. Caso 29. Depois de 7 meses emagreceu 22 quilos. Caso 30. Esteticista. Em 2 meses tem profunda melhora no sono, na organização pessoal, nos negócios, etc. Em 7 meses viaja para a Europa para fazer curso de aprimoramento. Caso 31. Sem interesse por sexo. Em 4 meses, resolvido. Caso 32.
em um mês melhorou nos conhecimentos de português e matemática. Caso 33, decoradora. Em um mês tem os sábados lotados de clientes. Caso 34, empresário. Em 2 meses os clientes voltaram. Caso 35, estudante. Em 2 meses melhorou muito no inglês. Caso 36, cliente que morou na Inglaterra e tinha dificuldades para entender os americanos. Após usar a ferramenta entende tudo. Caso 37, cliente com graves problemas de prosperidade. Em 6 meses resolvido. Caso 38, professor. Em 3 meses profunda mudança e melhoria. Profissional. Caso 39, em 4 meses resolvida a crise conjugal. Caso 40, advogada. Profunda transformação interior. Muito feliz. Caso 41, professora. Curso de pós-graduação na Europa. Caso 42, gerente. Não consegue dormir. Em um mês consegue dormir 4 horas ou mais. Caso 43, profundo trauma na infância. Em 2 meses, resolvido. Caso 44, problemas de relacionamento familiar. Em um mês grande diminuição da raiva que sente. Caso 45, profunda melhoria no problema com a bebida. Caso 46, problemas de agressividade nos relacionamentos. Em 4 meses, resolvido. Caso 47, arrumou emprego no primeiro mês de uso da ferramenta. Caso 48, grande melhora no relacionamento em 3 meses. Caso 49, em 2 meses, muito mais proativa. Caso 50, em 3 meses, profunda diminuição da ansiedade. Caso 51, cliente com complexo de inferioridade. Agora com profundo sentimento de felicidade pessoal e profissional. Caso 52, músico. Após o uso da ferramenta é divulgado em importante revista de música. Caso 53, empresário. Em 3 meses grande acréscimo de clientes. Caso 54, em 2 meses emprego arrumado. Caso 55, dentista. Em 2 meses o trabalho é reconhecido. Caso 56, consultor. Complicado problema na empresa resolvido no primeiro mês de uso da ferramenta. Caso 57, inúmeros problemas. Melhorou 80% no primeiro mês. Caso 58, apareceu trabalho no primeiro mês. Caso 59, analista. Nova consciência cósmica em um mês. Caso 60, nas palavras do próprio cliente, melhorou anos em dias. Caso 61, profunda limpeza dos traumas em um mês. Caso 62, cliente que perde 80 faturamento em um mês tem seu negócio recuperado imediatamente. Caso 63, cliente de 13 anos que parou de fazer xixi na cama. Caso 64, cliente com dinheiro retido na justiça por meses, em 2 semanas de ressonância o dinheiro é liberado. Vendas. No caso de vendedores o resultado é excelente. Com arquétipo de supervendedor, em poucos meses, o vendedor dá um salto em termos profissionais, pois agora ele atrai os clientes como mel no formigueiro. Lembre-se que tudo é magnetismo. Principalmente em vendas. Isso aliado a uma capacidade superior de argumentação, resolução de objeções e facilidade de fechamento, fazem com que as vendas alcancem recordes crescentes. Isso acontece, é claro, com aqueles vendedores totalmente comprometidos com sua profissão e que não resistem às transformações decorrentes do pedido de supervendedor. Reitero que, inicialmente, é preciso mudar tudo que impede a visão mental e emocional de um supervendedor. São características marcantes de uma personalidade de sucesso. Qualquer atitude mental ou emocional negativa, visão de mundo negativa, excesso de ansiedade, atrapalha o processo. É preciso limpar tudo que esteja impedindo vir à tona uma personalidade cativante e amorosa, que emana alegria e compaixão. O amor é o sentimento mais magnético que existe e todos os grandes vendedores o têm em larga escala. Esse trabalho não pode ser confundido com levar vantagem sobre os demais a qualquer custo. É preciso limpar os tabus, preconceitos, sair da zona de conforto, não sabotar-se e mudar de paradigma para se ter os resultados excelentes que são possíveis.
E são possíveis para qualquer pessoa que tenha boa vontade de mudar e grandes objetivos. Deve-se ressaltar que, além de vender, estas pessoas passam a ter sucesso em tudo o que fazem. Pois são alegres, equilibradas, centradas, confiantes, com excelente autoestima, vivem com desafios e crescem com eles. Nunca têm medo de metas e criam seus próprios desafios para crescer o máximo possível. Bolsa de Valores. Para ser um investidor de sucesso é preciso mais do que tudo, um controle emocional absoluto. Só assim podemos avaliar racionalmente a evolução do mercado e tomar a decisão certa na hora certa. Esse controle emocional e a capacidade de análise perfeita para saber a hora exata de comprar e vender é que faz a diferença. É possível desenvolver esse equilíbrio no mais alto nível. Aqui mais do que em qualquer lugar informação é vital. A capacidade de ver o que outros não veem é a causa do sucesso acima da média. Esse feeling pode ser adquirido e desenvolvido. Profissionais liberais. No caso de profissionais liberais que não podem divulgar seu trabalho porque questões de ética, isto é resolvido, mudandose o magnetismo do profissional. Atração magnética, carisma ou presença é uma qualidade física que pode ser implantada, mudada, aumentada, etc. Toda a realidade física pode ser manipulada da maneira que se quiser. Portanto, a divulgação do trabalho do profissional liberal está resolvida. Coach. Todas as qualidades e habilidades são informações que podem ser acrescentadas ou expandidas. Desta forma, as possibilidades de crescimento são infinitas. Basta determinar os objetivos e quais os conhecimentos são necessários para alcançá-lo. Tudo o que for necessário pode ser transferido para quem deseja o conhecimento. Empregos. Num mercado tão competitivo como o de hoje é fundamental que a pessoa tenha um bom magnetismo para atrair as respostas aos currículos enviados. O controle da ansiedade, do medo, do desespero é vital para que sejamos chamados para a entrevista. Emanando-se a frequência certa de magnetismo, isso acontece rapidamente. São inúmeros os casos de solução deste problema em pouquíssimo tempo. Basta que a pessoa emita a frequência certa que a porta se abra.